O Terceiro Reich chegou ao poder na primeira metade de 1933, sobre as ruínas da primeira tentativa de democracia da Alemanha, a malfadada República de Weimar. Em julho daquele ano, os nazistas haviam criado praticamente todas as características fundamentais do regime que governaria a Alemanha até seu colapso quase 12 anos depois, em 1945. Eles eliminaram a oposição aberta em todos os níveis, criaram um estado de partido único e coordenaram todas as principais instituições da sociedade alemã, com exceção do exército e das igrejas. A Alemanha nazista, o maior estado policial do século XX, dependia fortemente da obediência de um único indivíduo. No entanto, Adolf Hitler, o líder implacável que governou o Terceiro Reich durante quase toda a sua história, não surgiu do nada. Ele era o produto de seu tempo e de sua sociedade, mas também trouxe à tona várias características que eram únicas em sua maneira de ver o mundo. O que se passava na mente de um dos homens mais poderosos da história da humanidade? Além disso, como ele convenceu milhões de pessoas a segui-lo em sua aventura racista e expansionista? A resposta pode ser encontrada nos anos anteriores à ascensão de Hitler ao poder. A derrota na Primeira Guerra Mundial teve um efeito desastroso sobre a Alemanha. Os termos de paz, embora não mais severos do que aqueles que a Alemanha planejava impor a outros países em caso de vitória, foram amargamente ressentidos por quase todos os alemães. Eles incluíam a exigência de enormes reparações financeiras pelos danos causados pela ocupação alemã da Bélgica e do norte da França, a destruição da marinha e da força aérea alemãs, a restrição do exército alemão a 100 mil homens e a proibição de armas modernas como tanques, a perda de território para a França e, sobretudo, para a Polônia. A guerra também destruiu a economia internacional, que não se recuperou por mais 30 anos. Houve enormes custos a pagar, mas o colapso do Império Habsburgo e a criação de novos estados independentes na Europa Oriental não apenas alimentaram o egoísmo econômico nacional, como tornaram impossível a cooperação econômica internacional. A Alemanha, em particular, pagou pela guerra imprimindo dinheiro na esperança de apoiá-la, anexando áreas industriais da França e da Bélgica. A economia alemã não poderia pagar as reparações sem aumentar os impostos. E nenhum governo alemão estava disposto a fazer isso, pois isso significaria que seus oponentes poderiam acusá-lo de tributar os alemães para pagar os franceses. A inflação foi o resultado. Em 1913, o dólar valia 4 marcos de papel. No final de 1919, valia 47. Em julho de 1922, 593. Em dezembro de 1987, 1472, 1922, 7.000. As reparações tinham que ser pagas em ouro e em mercadorias, e a essa taxa de inflação, os alemães não estavam dispostos nem eram capazes de administrá-la. Em janeiro de 1923, os franceses e os belgas ocuparam o Ruhr e começaram a confiscar ativos e produtos industriais. O governo alemão anunciou uma política de não cooperação. Isso desencadeou uma desvalorização do marco em relação ao dólar sem precedentes em escala. Um dólar americano custava 353 mil marcos em julho de 1923. Em agosto, 4.500.000. Em 25 de outubro, 260 milhões. Em dezembro, 4 milhões de milhões, ou 4 seguidos de 12 zeros. O colapso econômico era evidente para a Alemanha. A inflação fragmentou as classes médias, colocando um grupo de interesse contra o outro, de modo que nenhum partido político conseguiu uni-las. A estabilização, a redução de gastos e a racionalização pós-inflação significaram perdas massivas de empregos, tanto na indústria quanto no funcionalismo público. A partir de 1924, havia milhões de desempregados. As empresas se ressentiram da falha do governo em ajudá-las nessa situação deflacionária e começaram a buscar alternativas. Para as classes médias em geral, a inflação significou uma desorientação moral e cultural que só foi agravada para muitos pelo que viam como os excessos da cultura moderna na década de 1920, do jazz e do cabaré em Berlim, a arte abstrata, música atonal e literatura experimental. Esse sentimento de desorientação também estava presente na política, pois a derrota na guerra causou o colapso do Reich, a fuga do Kaiser para o exílio
e a criação da República de Weimar na Revolução de Novembro de 1918. A República de Weimar tinha uma constituição moderna, com sufrágio feminino e representação proporcional, mas estes não foram determinantes para sua queda. O verdadeiro problema da Constituição era o presidente eleito de forma independente, que tinha amplos poderes de emergência, nos termos do artigo 48 da Constituição, para governar por decreto. O primeiro presidente da República, o social-democrata Friedrich Ebert, já os utilizava extensivamente. Quando morreu em 1925, seu sucessor eleito foi o marechal de campo Paul von Hindenburg, um monarquista convicto que não tinha um compromisso profundo com a Constituição. Em suas mãos, o artigo 48 seria fatal para a sobrevivência da República. O legado final da Primeira Guerra Mundial foi um culto à violência, não apenas nas mãos de veteranos como os capacetes de aço de extrema-direita, mas mais particularmente na geração mais jovem de homens que não tinham idade suficiente para lutar e agora tentavam igualar os feitos heróicos de seus antepassados lutando na frente interna. A guerra polarizou a política, com revolucionários comunistas à esquerda e vários grupos radicais emergindo à direita. O mais notório deles foi o Corpo Livre, bandos armados que foram usados pelo governo para reprimir levantes comunistas e revolucionários de extrema esquerda em Berlim e Munique no inverno de 1918 a 19. O Corpo Livre tentou um golpe violento em Berlim no início da primavera de 1090, o que levou a um levante armado de esquerda no Ruhr, enquanto houve novos levantes de esquerda e direita em 1923. Foi nessas circunstâncias que uma nova força política ganhou força durante a década de 1920. Havia uma enorme variedade de grupos extremistas e antissemitas na extrema-direita em 1919, especialmente em Munique, mas em 1923 um deles se destacou dos demais. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por Adolf Hitler. No entanto, seu partido permaneceu à margem da política até o final da década de 1920. Hitler não era um gênio político que sozinho angariou apoio em massa para si e para seu partido. Nascido na Áustria em 1889, ele era um artista fracassado com um estilo de vida boêmio que possuía um grande dom, a capacidade de comover multidões com sua retórica. Seu partido, fundado em 1919, era mais dinâmico, mais implacável e mais violento do que outros grupos marginais de extrema-direita. Em 1923, sentiu-se confiante o suficiente para tentar um golpe violento em Munique como prelúdio para uma marcha sobre Berlim nos moldes da bem-sucedida Marcha sobre Roma de Mussolini no ano anterior. No entanto, não conseguiu conquistar o exército ou as forças do conservadorismo político na Baviera, e o golpe foi dissipado em uma saraivada de tiros. Hitler foi condenado e colocado na prisão de Landsberg, onde ditou seu tratado político autobiográfico Minha Luta ao seu camarada Rudolf Hess. Este era um compêndio das ideias de Hitler, sobretudo o antissemitismo e a ideia de uma conquista racial da Europa Oriental. É nesse livro que a maioria de suas ideias é explicada em detalhes. Construindo um líder antes de construir um império. Ao sair da prisão, Hitler havia reunido a ideologia do nazismo a partir de elementos díspares de antissemitismo, pangermanismo, eugenia e a chamada higiene racial, expansionismo geopolítico, hostilidade à democracia e hostilidade ao modernismo cultural, que já circulavam há algum tempo, mas ainda não haviam sido integrados em um todo coerente. Ele reuniu ao seu redor uma equipe de subordinados imediatos, o talentoso propagandista Joseph Goebbels, o decidido homem de ação Hermann Göring e outros que construíram sua imagem de líder e reforçaram seu senso de destino. No entanto, apesar de tudo isso e apesar do ativismo violento de seus paramilitares camisas pardas nas ruas, ele não chegou a lugar nenhum politicamente até o final da década de 1920. Em maio de 1928, os nazistas conquistaram apenas 2,6% dos votos e uma grande coalizão de partidos centristas e de esquerda, liderada pelos sociais-democratas, tomou posse em Berlim. Em outubro de 1929, porém, a crise de Wall Street levou a economia alemã à ruína.
Os bancos americanos retiraram os empréstimos que financiavam a recuperação econômica alemã desde 1924. Os bancos alemães tiveram que cobrar seus empréstimos às empresas alemãs em resposta, e as empresas não tiveram outra opção a não ser demitir funcionários ou ir à falência, o que de fato aconteceu com muitas delas. Em pouco mais de 2 anos, mais de 1 em cada 3 trabalhadores alemães estava desempregado e milhões estavam em empregos de curto prazo ou com salários reduzidos. O sistema de seguro-desemprego entrou em colapso total, deixando um número crescente de pessoas na miséria. A agricultura, já sob pressão devido à queda da demanda mundial, também entrou em colapso. Quando Hitler deixou a prisão de Landsberg, seu principal objetivo no momento era reconstruir um movimento paralisado com aspirações ao poder. As reivindicações de liderança de Hitler foram agora reforçadas dentro do movimento nacionalista, e ele se tornou uma espécie de herói e mártir, embora tivesse estado preso por apenas 9 meses. Além disso, ele também havia usado esses 9 meses para realizar uma transformação interior, que se consolidou em uma nova percepção de si mesmo e na consciência de seu papel. Agora, ele se considerava um novo Messias, e seu senso de realismo mudou da mesma forma. Ele não tinha uma noção concreta de como seus objetivos poderiam ser alcançados. Ainda imaginava que seus objetivos só poderiam ser concretizados em um futuro distante. Como consistia em apenas alguns princípios básicos, mas imutáveis, sua visão de mundo era compatível com ajustes táticos de curto prazo. Além disso, tinha a vantagem de acomodar e reconciliar uma variedade de posições conflitantes sobre questões específicas e pontos delicados da ideologia adotada por líderes nazistas subordinados. Dentro da estrutura de sua visão de mundo básica, o próprio Hitler era flexível, até mesmo indiferente, em relação a algumas das questões ideológicas que poderiam obcecar seus seguidores. Os oponentes da época, e muitos comentaristas posteriores, frequentemente subestimavam o dinamismo da ideologia nazista devido à sua difusão e ao cinismo da propaganda nazista. Os nazistas eram retratados como seguidores de uma ideologia férrea que nunca era alterada, mas isso simplesmente não era verdade. A ideologia era frequentemente vista como nada mais do que um disfarce para ambições de poder e tirania. Além disso, embora Hitler tivesse algumas de suas próprias ideias que eram a força motriz de seu programa político, essas ideias eram muito rudimentares e básicas. Elas podiam ser moldadas e adaptadas para atender às expectativas das pessoas que poderiam colocá-lo no poder. O Partido Nazista, portanto, não seguia tanto um conjunto de regras, mas era uma força dinâmica destinada a conquistar o poder a qualquer custo. O que importava para Hitler era de fato o caminho para o poder. Ele estava disposto a sacrificar a maioria dos princípios por isso. No entanto, alguns, e esses eram para ele os que contavam, não eram apenas imutáveis. Eles formavam a essência do que ele entendia por poder em si. O oportunismo sempre foi, em última análise, moldado pelas ideias centrais que determinavam sua noção de poder. Após seus meses em Landsberg, a autoconfiança de Hitler era tanta que, diferentemente da época anterior ao golpe, ele podia se considerar o expoente exclusivo da ideia do nacionalsocialismo e o único líder do movimento nacionalista destinado a mostrar à Alemanha o caminho para sua salvação nacional. A tarefa que o aguardava ao ser libertado seria convencer os outros disso. A popularidade de Hitler cresceu rapidamente nos anos anteriores a 1933, especialmente porque a classe trabalhadora estava se cansando dos comunistas, que considerava incompetentes para melhorar a situação geral do país. 10 anos após seu golpe fracassado, ele foi nomeado chanceler da Alemanha. No entanto, este não foi o fim de sua jornada. De fato, 30 de janeiro de 1933 marcou o início da tomada do poder pelos nazistas, não de uma contra-revolução conservadora. Hitler havia evitado os erros que cometera 10 anos antes. Havia chegado ao poder sem destruir formalmente a Constituição e com o apoio do establishment conservador e do exército. A questão agora era como converter sua posição em um gabinete de coalizão, em uma ditadura em um estado de partido único. Primeiro, tudo o que ele conseguia pensar em fazer era intensificar a violência nas ruas. Seu braço direito, Hermann Göring,
prontamente alistou os camisas pardas como policiais auxiliares do Estado. Eles partiram para a violência, destruindo escritórios sindicais, espancando comunistas e interrompendo reuniões social-democratas. Em 28 de fevereiro, o acaso veio em auxílio dos nazistas. Um anarco-sindicalista holandês solitário, Marinus van der Lubbe, incendiou o prédio do Reichstag em protesto contra as injustiças do desemprego. Hitler e Göring persuadiram o governo a suprimir o Partido Comunista. 4.000 comunistas, incluindo praticamente toda a liderança do partido, foram imediatamente presos, espancados, torturados e jogados em campos de concentração recém-criados. Esse foi o início de uma campanha de violência e brutalidade que se desenrolou nas semanas seguintes. No final de março, a polícia prussiana relatou que 20.000 comunistas estavam presos. No verão, mais de 100.000 comunistas, social-democratas, sindicalistas e outros haviam sido presos, com estimativas oficiais apontando o número de mortes sob custódia para 600. O aspirante a pintor austríaco e arquiteto. Tornou-se de conhecimento geral, nas últimas décadas, que Hitler se tornou um monstro ao ter sua entrada negada na Academia de Artes de Viena. A alegação é de que ele era um pintor medíocre e ficou tão furioso com sua demissão que jurou vingança. Isso simplesmente não era verdade. Ele era um pintor muito proficiente e um ávido admirador da arte e arquitetura europeias. Foi precisamente seu amor pelas artes que o trouxe de sua Áustria natal para a Alemanha, aos 24 anos. Ele chegou a Munique em 1913, um ano antes da eclosão da guerra na Europa. Mais tarde, ele afirmaria que os 15 meses que passou em Munique antes da guerra foram de longe os mais felizes de sua vida. O nacionalista alemão fanático exultou com sua chegada a uma verdadeira cidade alemã, que ele contrastou com a Babilônia de raças que havia sido Viena, um caldeirão de diversidade no coração do Império Austro-Húngaro. Ele também estava descontente com as políticas pró-eslavas da monarquia dos Habsburgos. Hitler escreveu que veio a Munique na esperança de um dia se tornar conhecido como arquiteto. Ao chegar, descreveu-se como um pintor arquitetônico. Em uma carta que escreveu às autoridades de Linz em 1914, defendendo-se das acusações de evasão ao serviço militar, afirmou ter sido forçado a ganhar a vida como serviço. Afirmou ter sido forçado a ganhar a vida como artista autônomo para financiar sua formação como pintor arquitetônico. Após chegar a Munique em 25 de maio de 1913, um ensolarado domingo de primavera, Hitler seguiu um anúncio de um pequeno quarto alugado pela família do alfaiate Joseph Popp, em um bairro pobre ao norte da cidade, nos arredores de Schwabing, o centro pulsante da vida artística e boêmia de Munique, e não muito longe da grande área dos quartéis. De acordo com sua senhoria, Frau Popp, Hitler rapidamente se muniu do equipamento para começar a pintar. Assim como fizera em Viena, ele desenvolveu uma rotina na qual conseguia completar uma pintura a cada 2 ou 3 dias, geralmente copiada de cartões postais de pontos turísticos famosos de Munique, incluindo a Igreja Matriz, a antiga prefeitura, a cervejaria de Munique, o Alterhof, a residência real e outros. Em seguida, ele partiu em busca de clientes em bares, cafés e cervejarias. Suas aquarelas precisas, porém pouco inspiradas, eram, como o próprio Hitler admitiu mais tarde quando era chanceler alemão, de qualidade muito medíocre. No entanto, ele as vendia por preços extremamente inflacionados. Certamente não eram piores do que produtos similares anunciados nas cervejarias, muitas vezes obras de autênticos estudantes de arte buscando se sustentar. Uma vez estabelecido, Hitler não teve dificuldade em encontrar compradores. Ele conseguia viver modestamente com suas pinturas e viver com o mesmo conforto que vivera em seus últimos anos em Viena. Isso significa que ele não aspirava a se tornar um grande artista. Podia muito bem viver como um artista comum. Assim como em Viena, Hitler era educado, mas distante, reservado, retraído e aparentemente sem amigos. Frau Popp não se lembrava de Hitler ter recebido uma única visita durante os 2 anos de sua locação. Ele vivia de forma simples e frugal, preparando suas pinturas durante o dia e lendo à noite. Gostava de ler em cafés, onde mantinha o hábito de devorar os jornais disponíveis aos clientes.
Era lá que ele se mantinha a par dos acontecimentos políticos e onde a menor provocação podia se enfurecer e tratar qualquer pessoa próxima com base em suas opiniões acaloradas sobre o que o preocupava na época. As discussões em cafés e cervejarias foram o mais próximo que Hitler chegou do envolvimento político em seu período em Munique. As plateias cativas de Hitler nos cafés e cervejarias foram em grande parte o mais próximo que ele chegou do contato humano em seus meses em Munique e presumivelmente ofereceram algum tipo de válvula de escape para seus preconceitos e emoções reprimidos. Uma vez no poder, Hitler gostava de ser chamado de herói de guerra, mas a verdade está longe de ser verdade. Quando estava em Munique, a polícia austríaca o procurou por não ter se registrado para o serviço militar na Áustria. A evasão ao serviço militar era punível com uma multa pesada. Além disso, deixar a Áustria para evitá-lo era tratado como deserção e acarretava pena de prisão. Ele foi forçado a se apresentar em Salzburgo para realizar seu treinamento militar, mas foi considerado fraco demais para prestar o serviço militar. Hitler retornou à sua vida mundana como um artista de pequeno porte em Munique, mas não por muito tempo. Nuvens de tempestade se acumulavam sobre a Europa. No domingo, 28 de junho de 1914, surgiu a notícia sensacional do assassinato em Sarajevo do herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa. A Alemanha, como outros países europeus, envolveu-se na Primeira Guerra Mundial. Para Hitler, a guerra foi uma dádiva divina. Desde seu fracasso na Academia de Artes, em 1907, ele vegetava, resignado com o fato de que não se tornaria um grande artista. Seu segundo sonho, tornar-se um arquiteto notável, também não parecia estar se concretizando sem planos ou esperança realista de realizar essa ambição. Agora ele estava em Munique e determinado a fazer seu nome. Ele ainda estava sem perspectivas de carreira, sem qualificações ou qualquer expectativa de obtê-las, sem capacidade de forjar amizades próximas e duradouras e sem esperança real de se entender consigo mesmo ou com uma sociedade que ele desprezava por seu próprio fracasso. A guerra ofereceu-lhe uma saída. Aos 25 anos, proporcionou-lhe, pela primeira vez na vida, uma causa, um compromisso, camaradagem, uma disciplina externa, uma espécie de emprego regular, uma sensação de bem-estar e, acima de tudo, um sentimento de pertencimento. Seu regimento tornou-se seu lar. Quando foi ferido em 1916, sua principal preocupação era ser dispensado do campo de batalha, deixar o regimento e retornar a uma vida triste. Ao final da guerra, ele tinha boas razões práticas para permanecer no exército o máximo possível. O exército já havia sido sua carreira por 4 anos, e ele não tinha outro emprego para o qual retornar ou ansiar. A guerra e suas consequências formaram Hitler. Depois de Viena, foi o segundo período formativo na formação decisiva de sua personalidade. Uma mentalidade genocida. A maioria das visões políticas de Hitler eram estratégicas e dependiam do contexto e de com quem ele se dirigia. No entanto, na base de sua ideologia estava a convicção de que ninguém poderia mudar. Hitler odiava os judeus e não mediria esforços para erradicá-los da Alemanha e do Terceiro Reich. Em sua visão, eles eram responsáveis pela queda da Alemanha e pela degeneração de sua cultura. Seus planos eram para um reino em constante expansão, povoado apenas por homens e mulheres racialmente puros, de cabelos loiros e olhos azuis. Após a aprovação das leis raciais de Nuremberg em 1935, seus subordinados acreditaram que havia chegado a hora de finalmente exterminar todos os judeus dentro do Reich. Os líderes da SS buscavam agora ganhos territoriais que lhes proporcionassem oportunidades de experimentação ideológica a caminho da concretização da visão de um grande Reich alemão racialmente purificado, sob o comando da elite escolhida da SS. Em um mundo pós-Hitler, com a vitória final alcançada, a SS estava determinada a ser a dona da Alemanha e da Europa. Eles viam sua missão como a erradicação implacável dos inimigos ideológicos da Alemanha, que, segundo a estranha visão de Himmler, eram numerosos e ameaçadores. No início de novembro de 1938, ele ordenou aos principais líderes da SS que se preparassem para os 10 anos de violência que viriam. Naquela década, acreditava Himmler,
Eles certamente enfrentariam conflitos críticos inéditos. Esta, disse ele, não era apenas a luta de sua nação, mas, acima de tudo, uma luta ideológica contra todo o judaísmo, a maçonaria, o marxismo e as igrejas do mundo. Himmler presumia que os judeus eram a força motriz de todas as outras forças e que pretendiam aniquilar a Alemanha e a Itália. Portanto, era imperativo atacar primeiro e expulsá-los de seu país antes que tivessem tempo de reagir. O discurso foi realizado um dia antes de a Alemanha explodir em uma orgia de violência elementar contra sua minoria judaica no notório pogrom de 9 e 10 de novembro de 1938, uma noite que ficou conhecida como a Noite dos Cristais do Reich, por conta dos milhões de fragmentos de vidro quebrado espalhados pelas calçadas de Berlim em frente às lojas judaicas destruídas. Foi um pogrom anti-judaico nacional. Heinrich Müller, o chefe da Gestapo na época, enviou um memorando aos escritórios locais da Gestapo às 23h55 do dia 9 de novembro, relatando as ações violentas contra judeus que já estavam sendo realizadas. Müller disse aos oficiais da Gestapo para interromperem os saques, mas não para impedirem o incêndio de sinagogas ou a vandalização de lojas judaicas que estava acontecendo. Essa noite de horror bem orquestrada ficou conhecida como Kristallnacht, ou Noite dos Cristais Quebrados. Revoltas anti-judaicas foram relatadas em toda a Alemanha. Capangas nazistas e homens da SS incendiaram sinagogas e casas de oração. Objetos insubstituíveis de enorme valor religioso foram atirados em uma pira funerária de puro ódio antissemita. Judeus foram espancados, casas e empresas saqueadas. Cerca de 91 judeus foram assassinados e 30.000 judeus foram presos, supostamente para sua própria segurança. Aproximadamente 10.000 judeus foram enviados para os 3 principais campos de concentração, Dachau, Sachsenhausen e Buchenwald. Quase todos os judeus presos foram libertados em 6 semanas. Em um comunicado à imprensa, Joseph Goebbels afirmou que as ações alemãs eram compreensíveis. Graças à perseguição contínua da Gestapo, nenhum judeu na Alemanha ou em qualquer um dos territórios conquistados pelo Terceiro Reich estava seguro. Na Alemanha, as leis de Nuremberg de 1935 trouxeram medidas draconianas imediatas para excluir os judeus da economia, acompanhadas por uma reestruturação da política anti-judaica, colocando-a agora diretamente sob o controle da SS. Cujos líderes vinculavam a guerra à expansão e à erradicação do judaísmo. Desde a década de 1920, Hitler jamais abandonara sua visão de que a salvação alemã só poderia vir por meio de uma luta titânica pela supremacia na Europa e, eventualmente, pelo poder mundial contra inimigos poderosos apoiados pelo inimigo mais poderoso de todos, que, em sua mente, era o judaísmo internacional. Era uma aposta colossal. No entanto, para Hitler, era uma aposta que não podia ser evitada. Além disso, para ele, o destino dos judeus estava inextricavelmente ligado a essa aposta. O pogrom nacional realizado por turbas nazistas enfurecidas na noite de 9 de novembro foi o ápice de uma onda de violência antissemita que havia começado na primavera de 1938 e se prolongou como acompanhamento doméstico da crise política externa ao longo do verão e outono. A escala e a natureza da selvageria e o aparente objetivo de maximizar a degradação e a humilhação refletiam o sucesso da propaganda em demonizar a figura do judeu. Isso intensificou significativamente o processo de desumanização dos judeus em andamento desde a tomada do poder por Hitler, com o objetivo final de excluí-los da sociedade alemã, um passo vital rumo ao genocídio. O passo seguinte foi dado bem depois do início da guerra, especificamente quando Hitler ordenou a invasão da União Soviética em 1941. Esta não foi uma decisão estratégica, mas ideológica. O objetivo ideológico de erradicar o judaico-bolchevismo era central para o que havia sido deliberadamente concebido como uma guerra de aniquilação. Estava inseparavelmente ligado à campanha militar. Com o ataque assassino da SS, apoiada pela Wehrmacht lançado nos primeiros dias da invasão, o caráter genocida do conflito já estava estabelecido. Ele rapidamente se desenvolveria em um programa genocida total, como o mundo nunca vira. Hitler queria esmagar a União Soviética. Ele sabia que entre 5 e 6 milhões de judeus viviam na Rússia.
o que é uma das principais razões pelas quais ele embarcou nessa empreitada que muitos historiadores acreditam ter lhe custado a guerra. Heinrich Himmler preparou um plano geral para o leste, que previa a deportação, ao longo dos 30 anos subsequentes, de 31 milhões de pessoas, principalmente eslavos, para além dos Urais e para a Sibéria Ocidental. Sem dúvida, os judeus teriam sido o primeiro grupo étnico a perecer em uma solução territorial, que para eles equivalia à sua sentença de morte. O que se pretendia era, em si mesmo, claramente genocida. A solução territorial poderia ser vista como um tipo de solução final pretendida. No entanto, atirar ou gasear até a morte todos os judeus da Europa ainda não estava na cabeça de Hitler. Somente quando a situação da guerra piorou e as perspectivas de vitória diminuíram, Hitler ordenou o programa de extermínio industrializado em larga escala, que evoluiu para o que ficou conhecido como a solução final. Visões racistas e pseudociência eugênica. Hitler não foi o primeiro a formular a ideia de matar indivíduos considerados inferiores. A noção de destruição de uma vida que não vale a pena ser vivida já havia sido objeto de amplo debate público, especialmente nos círculos nacionalistas. Os médicos rejeitaram a eutanásia por ampla maioria durante a Era de Weimar. A tomada do poder por Hitler mudou o clima e abriu novas possibilidades para a profissão médica. Alguns psiquiatras renomados estavam mais do que dispostos a explorá-los. As visões racistas e eugenistas que Hitler expressou em Mein Kampf forneceram diretrizes para esses médicos nazistas, mesmo que ainda não fosse considerado o momento certo para implementar o programa que desejavam. Acima de tudo, o papel de Hitler foi decisivo em 1938, ao aprovar todas as etapas que se estenderam até o programa completo de eutanásia a partir do outono de 1939. Sem essa aprovação e sem o impulso ideológico que ele personificava, não teria havido nenhuma ação de eutanásia no Terceiro Reich, visto que nunca foi uma política muito popular entre o povo. A mentalidade que levou à matança de doentes mentais não foi criação de Hitler. Construída sobre alicerces firmemente estabelecidos, especialmente após os cortes catastróficos de verbas públicas durante os anos da Depressão, a ereção da ditadura deu licença às profissões médicas e psiquiátricas após 1933 para pensar o impensável. Visões minoritárias, limitadas mesmo em uma democracia decadente, podiam agora se tornar predominantes. O processo ganhou força. Em 1939, médicos e enfermeiros vinculados aos asilos estavam cientes do que era necessário. O mesmo acontecia com a burocracia médica, que lubrificava as engrenagens da máquina de matar. O clima de opinião entre o público também estava, nessa época, aberto a esse tipo de ideologia. Embora houvesse fortes sentimentos contra a eutanásia, particularmente entre aqueles vinculados às igrejas, outros eram a favor, principalmente no caso de crianças com doenças mentais ou deficiências. Hitler havia dado uma forte indicação de suas próprias ideias sobre como lidar com os doentes incuráveis em Mein Kampf, onde defendia sua esterilização. Quando discursou no comício do partido em Nuremberg, em 1929, sobre como os mais fracos da sociedade deveriam ser tratados, ele falou não apenas sobre higiene racial e a manutenção da força étnica do povo ariano, mas também utilizou um argumento econômico que havia sido usado pelo lobby eugênico na profissão médica. Ele declarou que, se a Alemanha tivesse 1 milhão de crianças por ano, deveria eliminar 700 mil ou talvez 800 mil das mais fracas. O resultado seria, finalmente, um aumento da força. Isso implicava engenharia racial por meio de assassinato em massa, justificado pela ideologia social darwinista, mas não eutanásia no sentido convencional como a libertação voluntária de uma doença terminal. De acordo com os comentários de seu médico Karl Brandt em seu julgamento pós-guerra, Hitler era conhecido por favorecer a eutanásia involuntária, o mais tardar, a partir de 1933. Em 1935, em uma conversa com o líder dos médicos do Reich, Gerhard Wagner, Hitler expressou sua opinião a favor da eutanásia involuntária, mas ressaltou que não era o momento para isso. Ele acreditava que tal problema poderia ser resolvido de forma mais tranquila e fácil em tempos de guerra,
e que a resistência, como era de se esperar das igrejas, teria então menos impacto do que em tempos de paz. Enquanto isso, ele deixou a cargo do Ministério da Propaganda e do líder dos médicos do Reich a tarefa de promover a agenda de limpeza racial entre a população em geral. Cálculos eram publicados regularmente em jornais sobre o custo da manutenção de doentes mentais e hereditários. Isso incutiu a impressão de que vastos recursos do Estado estavam sendo desperdiçados em vidas inúteis, enquanto esse dinheiro poderia muito bem ser investido na melhoria da qualidade de vida dos alemães mais aptos. Câmeras foram enviadas aos asilos para produzir cenas que horrorizassem o público alemão e o convencessem da necessidade de eliminar aqueles retratados como a escória da sociedade para o bem de toda a população. O Escritório Nacional Socialista Racial e Político produziu 5 filmes mudos desse tipo entre 1935 e 1937. Assim que a guerra começou, Hitler autorizou os médicos do Reich a realizar eutanásia involuntária conforme considerassem adequado. Em outubro de 1939, Hitler pediu a um de seus secretários que digitasse um bilhete retroativo a 1º de setembro de 1939, dia do início da guerra. A nota continha apenas uma frase: o Reichsleiter Bowler e o Dr. Brandt são incumbidos da responsabilidade de estender a autoridade de médicos específicos para que, após a avaliação crítica de sua condição, aqueles considerados incuravelmente doentes possam receber a morte por misericórdia. Ele então assinou o documento, condenando milhares de pessoas à morte no processo. Quanto ao racismo e ao antissemitismo de Hitler, eles também não foram amplamente divulgados durante os 2 primeiros anos do Terceiro Reich. Foi somente após a aprovação das leis raciais de Nuremberg, em 1935, que passaram a ser procurados. As leis de Nuremberg permitiram que judeus fossem presos por um novo crime, corrupção racial. Elas criminalizaram as relações sexuais entre judeus e não-judeus. Isso facilitou a denúncia de judeus à Gestapo por violarem a lei. Portanto, foi somente após a introdução das leis de Nuremberg que a Gestapo se envolveu mais fortemente na perseguição aos judeus. Foi em 1938 que a perseguição aos judeus se intensificou de forma mais dramática dentro da Alemanha nazista. Um decreto especial de 26 de abril de 1938 obrigou todos os judeus a registrar toda a sua riqueza em dinheiro e bens. Em junho de 1938, a polícia recebeu ordens de prender novamente qualquer judeu que tivesse cumprido pena por violar as leis de Nuremberg e transferi-lo para um campo de concentração. No outono de 1938, pelo menos 75% de todos os negócios judaicos haviam sido fechados. Os muitos interesses de Hitler, arqueologia e ocultismo. A forte sensação de Hitler de estar em uma missão, sua autoimagem heróica de grandeza, a necessidade de manter a aura cada vez mais a ele associada por seus apoiadores e o distanciamento das intrigas e lutas internas de seus subordinados exigiam um alto grau de isolamento. Não era novidade, ele estava acostumado a ficar sozinho como quando chegou a Munique em 1913. Além disso, a distância que ele deliberadamente colocava entre si e até mesmo membros de alto escalão de seu movimento era calculada para enfatizar o sentimento de reverência e admiração naqueles admitidos à sua presença ou que o encontravam em uma reunião ou comício teatral. Ao mesmo tempo, realçava o enigmático nele. Mesmo aqueles que o conheciam achavam difícil dissecar e compreender sua personalidade. Hitler tinha prazer em encorajar o senso de mistério e fascínio. Ele era, acima de tudo, um ator consumado. Isso certamente se aplicava às ocasiões encenadas. Por exemplo, ele rotineiramente atrasava sua entrada nos salões lotados onde discursava, para aumentar o suspense. Ele também construía cuidadosamente seus discursos. Frequentemente escolhia frases coloridas e calculava todos os seus gestos e linguagem corporal. Aqui, seu talento retórico natural era aproveitado para habilidades de execução bem aprimoradas. Uma pausa no início para permitir que a tensão aumentasse. Um início discreto, até hesitante. Ondulações e variações de dicção, certamente não melodiosas, mas vívidas e altamente expressivas. Explosões seguidas de reflexões silenciosas para expor a ênfase de um ponto-chave.
Uso teatral das mãos conforme o discurso subia em crescendo, humor sarcástico direcionado aos oponentes. Todos eram dispositivos cuidadosamente cultivados para maximizar o efeito. Hitler estava preocupado com o impacto e a impressão. Suas roupas também eram selecionadas para combinar com a ocasião. O uniforme marrom claro com braçadeira de suástica, cinto, tira diagonal anexada cruzando sobre o ombro direito e botas de couro de cano alto quando entre os fiéis em grandes reuniões e comícios do partido. Terno escuro, camisa branca e gravata, quando apropriado para transmitir uma aparência menos marcial e mais respeitável a um público mais amplo. No entanto, a atuação não se limitava a tais ocasiões. Aqueles que entraram em contato com Hitler, embora mantivessem uma distância crítica dele, estavam convencidos de que ele atuava a maior parte do tempo. Ele conseguia representar os papéis conforme necessário. Era um conversador gentil, beijando as mãos de damas, um tio simpático dando chocolates para crianças, um homem simples do povo apertando as mãos calejadas de camponeses e trabalhadores. Ele podia ser um modelo de amizade em público para alguém que ele estava castigando e ridicularizando em particular. A encenação e a hipocrisia não significavam que ele fosse apenas um manipulador cínico que não acreditasse nos princípios centrais de sua visão de mundo. Essa crença fervorosa, aliada à força de sua personalidade dominadora, trazia convicção entre aqueles atraídos por sua mensagem. Quando estava sozinho, Hitler era um leitor ávido. Ele se interessava por história, religião e filosofia. Ele era um seguidor da obra de Alfred Rosenberg, um filósofo racista cujo livro de 1930, O Mito do Século XX, moldou as crenças de todos os nazistas. Foi nesse livro que Rosenberg explicou sua teoria racial, onde sintetizou várias ideias nacionalistas e raciais prevalentes no final do século XIX e início do século XX em uma visão de mundo abrangente, embora pseudocientífica. Ele postulou uma luta constante ao longo da história entre o espírito ariano e o espírito judaico-semita, aos quais ele culpava pela corrupção da cultura ocidental e pelos males da modernidade. Seus escritos forneceram uma justificativa aparentemente intelectual para a perseguição e eventual extermínio de judeus, e graças a isso, ele se tornou um dos colaboradores mais próximos de Hitler. De fato, Rosenberg foi um dos primeiros e mais influentes mentores de Hitler, apresentando-o a textos antissemitas importantes, como Os Protocolos dos Sábios de Sião. Seu racismo intelectualizado forneceu uma estrutura mais sistemática para os preconceitos viscerais de Hitler, ajudando a solidificar os princípios fundamentais da ideologia nazista. Seu interesse pelo ocultismo e pelas raízes profundas dos arianos o levaram a se interessar por arqueologia. Durante seu governo, o Partido Nazista incentivou o trabalho de campo arqueológico em muitos locais do Terceiro Reich. Por exemplo, eles financiaram uma importante escavação arqueológica no sítio grego de Olímpia. Essa escavação teve, em sua maioria, razões políticas. Para Hitler e os membros ativos do Partido Nazista, as escavações realizadas em Olímpia na véspera e após os Jogos Olímpicos de 1936 tinham como objetivo principal a apropriação histórica do renomado sítio arqueológico e a celebração da relação helênico-germânica. Segundo a ideologia nazista, os gregos eram descendentes dos antigos arianos, assim como os alemães. Hitler chegou a instruir o arquiteto do Reich, Albert Speer, a construir um enorme estádio em Nuremberg, com capacidade para 400 mil pessoas, para que os Jogos Olímpicos pudessem ser realizados ali perpetuamente a cada 4 anos. No entanto, apesar das fantasias autocráticas de Hitler, a verdade é que o sítio de Olímpia havia sido negligenciado por anos, e o generoso financiamento que ele enviou ao Instituto Arqueológico Alemão em Olímpia permitiu a primeira escavação sistemática e científica do sítio, sob a direção de Emil Kunze e Hans Schleif. As escavações foram interrompidas em 1940 e, pouco depois, o país foi invadido pela Alemanha, o que foi trágico para todos os outros sítios arqueológicos do país. Um estilo de vida vegetariano e que aceita animais de estimação. Ao contrário de muitos dos principais nazistas, que levavam estilos de vida particularmente luxuosos, Hitler tinha uma vida frugal, não apenas antes de se tornar chanceler da Alemanha, mas também depois disso. Pouco se gastava com comida e bebida.
Antes de se tornar vegetariano, sua principal alimentação diária geralmente consistia apenas em pão com manteiga, pudins de farinha doce e, frequentemente, à tarde, um pedaço de bolo de papoula ou de nozes. Às vezes, ele ficava sem comer. Hitler bebia leite como regra, ou às vezes suco de fruta, mas nada de álcool. Também não fumava. O único luxo era a ópera e ele ia quase diariamente a um concerto ou a uma ópera. O próprio Hitler explicou aos seus associados mais próximos que sua dieta havia se tornado mais rigorosa após sua prisão, durante a qual ele havia ganhado peso. Quando saiu da prisão de Landsberg, começou a cortar carne e álcool para perder peso. Ele havia se convencido de que carne e álcool eram prejudiciais para ele e, em seu fanatismo, finalmente fez disso um dogma e, a partir de então, só fazia refeições vegetarianas e bebidas sem álcool. Apesar de ser idolatrado por milhões de pessoas e frequentemente retratado em revistas e peças de propaganda como um homem muito amigável, Hitler não tinha amigos além de Eva Braun e seu cachorro, Blondie. Hitler era frequentemente visto na companhia de Blondie, sua cadela alsaciana, que lhe fora presenteada por Martin Bormann em 1941, quando filhote. Blondie desempenhou um papel na propaganda nazista ao retratar Hitler como um amante dos animais, e esta foi talvez uma das únicas alegações de propaganda que eram realmente verdadeiras sobre o Führer. Ele gostava de animais e durante sua vida frequentemente apreciava a companhia de cães de estimação. Durante seu serviço militar na Primeira Guerra Mundial, Hitler resgatou um Fox Terrier branco de rua, que chamou de Fuchsel. Hitler tinha grande afeição pelo cão e, quando não estava de serviço no fronte, passava grande parte de seu tempo livre brincando com o cão no quartel e ensinando-lhe truques. Finalmente, em agosto de 1917, sua unidade da companhia recebeu ordens de se mudar para outra posição, e Fuchsel foi perdido. Hitler ficou profundamente perturbado com isso e culpou o inimigo por sua perda. Mais tarde, ele ganhou um pastor alemão chamado Prinz em 1921 durante seus anos de pobreza, mas ele foi forçado a alojar o cão em outro lugar, já que onde ele estava hospedado cães não eram permitidos. No entanto, o cão conseguiu escapar e retornar a ele. Hitler, que adorava a lealdade e a obediência do cão, desenvolveu um grande gosto por esta raça. É por isso que ele adotou um pastor alemão chamado Muckel no final da década de 1920. Hitler tinha 2 outros cães pastores alemães, uma mãe e uma filha, que foram ambos chamados Blonda. Então, quando Bormann presenteou-a com o filhote de pastor alemão em 1941, ele o chamou de Blondie. Em maio de 1942, Hitler comprou outro jovem pastor alemão de um funcionário subalterno nos Correios em Ingolstadt para fazer companhia a Blondie. Ele a chamou de Bella. Embora Eva Braun tivesse 2 cães Scottish Terrier chamados Negus e Stasi, ela geralmente os mantinha longe de Blondie, pois temia que pudesse machucá-los. E foi por essa razão que Hitler decidiu trazer um companheiro de uma raça maior. Além disso, Hitler tinha ciúmes de seus cães e ficava irritado quando eles demonstravam afeição por outras pessoas. Então ele preferia que cada um mantivesse seu próprio cão por perto. Como o destino quis, Eva Braun e Blondie acabariam acompanhando Hitler até seu último dia no Führerbunker. Em abril de 1945, Blondie deu à luz uma ninhada de 5 filhotes. Hitler chamou um deles de Wolf e doou o outro para seus associados, incluindo a irmã de Eva Braun. No entanto, no dia fatídico em que Hitler tirou a própria vida, ele também tirou as de Eva e Blondie com uma cápsula de cianeto. Visões de Hitler sobre casamento e Eva Braun. Em 1930, Adolf Hitler pediu a seu colaborador próximo, Martin Bormann, que se encontrasse em segredo. Ele tinha uma pergunta importante a fazer. Uma vez sozinho, Hitler lhe deu uma tarefa que exigia sigilo e discrição. Pediu a Bormann que verificasse a ascendência de uma jovem de 17 anos que Hitler conhecera no estúdio fotográfico de Heinrich Hoffmann, onde trabalhava como assistente. Hitler se interessara por ela e queria saber se ela era de boa descendência ariana. Após concluir uma investigação completa, Bormann conseguiu confirmar que Eva Braun não tinha uma gota de sangue judeu. Hitler ficou aliviado. O único problema era que Hitler já mantinha um relacionamento romântico, embora tóxico, com sua meia-sobrinha, Geli Haubal.
Geli tinha apenas 22 anos na época, enquanto Hitler era 20 anos mais velho que ela. Ele a protegia extremamente, fazendo com que Geli se sentisse controlada e sob vigilância. Depois de 1927, quando Hitler soube de um caso que ela tivera com um motorista, decidiu que ela não ficaria sozinha com nenhum homem além dele. Isso foi devastador para a pobre Geli, que não sabia o que fazer. Na noite de 18 de setembro de 1931, enquanto Hitler estava em Nuremberg, Geli pegou a arma que lhe dera para proteção, colocou o cano contra seu peito e atirou. Ela caiu no chão, sangrando lentamente até a morte. Hitler sentiu-se devastado, mas com Geli fora de cena, ele estava livre para buscar um relacionamento com Eva. Hitler tinha fortes sentimentos contra o casamento, então, até o fim de suas vidas, negou essa possibilidade a Eva, que pediu para se casar em várias ocasiões. Eva personificava o ideal de feminilidade natural de Hitler. Uma verdadeira loira, ela era atlética e esportiva. Praticava ginástica e natação e se mantinha em forma. Ela quase não tinha interesse em política ou no estado da nação. Ela tinha poucos ares ou graças e era revigorantemente livre de espírito. Ela era emocionalmente imatura e fácil para Hitler manipular. Do seu ponto de vista, Hitler era cortês, muitas vezes charmoso, indulgente e atencioso, enquanto sua crescente fama a lisonjeava e excitava. Eva ainda não havia compreendido o quão cruel e indiferente Hitler podia ser com aqueles que ousavam se aproximar dele. Em 1932, ela estaria profundamente ciente de seu desinteresse. Tendo se entregado a Hitler, Eva esperou incessantemente que ele lhe desse alguma atenção. Mas Hitler mal esteve em Munique durante aquele ano. Mesmo quando estava, tinha muito pouco tempo para ela. Eva levou suas ausências e silêncios para o lado pessoal, como um sinal de rejeição. A ansiedade se transformou em desespero. Como Geli antes dela, ela tinha sua própria pistola. Deixando um bilhete de despedida rabiscado, ela colocou a arma na cabeça e puxou o gatilho. A bala se alojou em seu pescoço quase sem atingir a artéria. Sangrando profusamente, Eva conseguiu chamar um médico que veio imediatamente e a levou ao hospital, onde a bala foi removida com sucesso. Seja um chamado de atenção ou uma tentativa honesta de tirar a vida dela, funcionou. Hitler ficou chocado e agiu. Jurou que cuidaria melhor dela. Eva sofreria muito com as ausências de Hitler. Ele frequentemente esquecia o aniversário dela e cancelava compromissos de última hora. Apesar disso, Eva permaneceria ao lado do Führer até o amargo fim. Após o atentado contra a vida de Eva, Hitler fez de tudo para acomodá-la. Em agosto de 1935, alugou um apartamento de 3 quartos para Eva e sua irmã. Em março seguinte, Hitler comprou para ela uma casa de 2 andares e um carro novo. Mais importante para Eva, ela recebeu o quarto ao lado do de Hitler no Berghof. Demorou um pouco e houve restrições contínuas à sua liberdade de movimento, mas no Berghof ela se recuperou. Durante os últimos dias da guerra, enquanto o exército soviético se aproximava rapidamente de Berlim, Hitler, Eva e outros comandantes nazistas recuaram para bunkers subterrâneos. Sentindo o fim se aproximar e como um sinal de gratidão pelos muitos anos de apoio inabalável de Eva, Hitler concedeu-lhe um desejo antigo. Hitler fez seu secretário pessoal, Martin Bormann, conduzir uma pequena cerimônia civil onde ele se casou com Eva. A cerimônia ocorreu em um ambiente fechado e de concreto, não importava. No dia seguinte, eles estariam mortos. Eva passou o resto do dia do casamento se despedindo dos que permaneceram no bunker, enquanto a notícia da execução pública de Mussolini começava a chegar ao bunker. Aparentemente não houve escapatória. Foi então que Hitler sentou-se ao lado de Eva e discutiu suas decisões finais. Eles fizeram um pacto para acabar com a vida um do outro, com o qual ela concordou. Não havia sentido em viver, ela alegou, se ele não estivesse ao seu lado. Como é de conhecimento público, os detalhes que cercam as mortes de Hitler e Eva Braun são obscuros. É comumente aceito que Hitler atirou na própria cabeça após testemunhar Eva ingerindo uma cápsula de cianeto. Soldados da SS haviam sido instruídos a carregar os corpos para fora, encharcá-los com gasolina e incendiá-los. Os restos mortais seriam enterrados em uma cova rasa no jardim da chancelaria. No dia seguinte,
Quando as tropas soviéticas invadiram o bunker, encontraram os corpos carbonizados e os levaram secretamente de volta para a União Soviética, sem nunca confirmar publicamente que pertenciam a Hitler e Eva Braun. Por essa razão, acreditou-se por muito tempo que Hitler e Eva haviam escapado de Berlim e fugido para a América do Sul ou outro lugar. Só muito mais tarde, na década de 1970, os soviéticos reconheceram ter levado os corpos de Hitler e Eva, embora naquela época não houvesse mais restos mortais disponíveis para estudo, pois haviam sido completamente destruídos. Uma das últimas coisas que Eva fez antes de chegar ao fim da vida foi escrever uma carta. Nessa carta, endereçada à sua irmã Gretel, ela relembrou sua vida e concluiu que tinha sido uma vida feliz. Entre as coisas que a faziam feliz, disse ela, estava poder morrer ao lado do Führer e ser poupada dos horrores que a atingiriam, a mulher mais conspícua do Terceiro Reich. Eva colocou a carta em um envelope e a entregou a Hannah Heitsch, uma aviadora heróica que também foi uma das últimas pessoas a ver Hitler vivo, pois era casada com seu médico pessoal. Seu relacionamento com Eva Braun, seu casamento após uma vida alegando ser contra o casamento, é outro exemplo de como a maioria das visões de Hitler, com exceção de algumas, eram ambíguas. Ele tinha uma mente complexa, repleta de contradições, que o acompanharam por toda a vida e, por fim, levaram à sua queda em 1945.